O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que nós viemos de Deus, que nós somos as suas ovelhas, que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só em três pessoas. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, Dom Cristiano gostava muito de dizer assim: há um só Deus em três pessoas. Ele invertia aqui os gestos, né? Para dizer que quando se fala do Pai, quando se fala do Filho, quando se fala do Espírito Santo, está falando da mesma pessoa. Quando nós oramos ao Espírito Santo, estamos orando à Trindade Santa. Quando nós oramos ao Pai, estamos orando à Trindade Santa. Quando nós oramos ao Filho, estamos orando na Trindade Santa. E Jesus aqui é interrogado, não é? Olha, prova para nós quem que você é, dá para nós um sinal, não é? E Jesus vai dizer: olha, muitos sinais eu já lhes dei, mas vocês são homens de cabeça dura, vocês não percebem as obras que eu faço, o Pai é que me deu como autoridade para fazer. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, aqui neste Evangelho, Jesus está aqui defendendo as ovelhas, não é? O meu Pai me deu as ovelhas, e as ovelhas eu as conduzirei para a vida eterna, e ninguém vai arrebatá-las das minhas mãos, ninguém vai arrebatá-las da mão do Pai, porque eu e o Pai somos um. Aqui, meus queridos, a gente continua, não é? Aquele evangelho de segunda, não é? O evangelho de domingo, segunda, né? Aqui Jesus continua defendendo as suas ovelhas, essas ovelhas que somos, não é? Cada um de nós. Ô meu irmão, ô minha irmã, nós precisamos confiar em Jesus. Nós precisamos acreditar piamente que Jesus é o próprio Deus, que Jesus é o próprio Espírito Santo, que Jesus é a Trindade Santa. Olha, meu querido irmão e irmã, muitas vezes a gente fica pedindo um sinal, mas que sinal nos será dado, meus queridos? Senão o próprio Jesus, senão o próprio Deus feito homem, que veio para, como pastor, nos resgatar, nos conduzir ao Pai. Olha, movidos pelo Espírito Santo, cheios de fé, movidos pelo Espírito Santo,
é que nós devemos ouvir a voz do pastor e não pedir a ele sinal, mas acreditar piamente que Jesus é aquele que realizou milagres, que realizou curas, que Jesus é aquele que passou pela vida, paixão, morte, mas que ressuscitou para conduzir as suas ovelhas para a ressurreição, para, não é, a felicidade eterna. Muitas vezes a gente quer colocar Jesus à prova, muitas vezes a gente quer colocar Deus à prova, mas isso, meus queridos, é uma demonstração clara e evidente que nós não somos as ovelhas do pastor, que nós muitas vezes ouvimos, e como nós ouvimos a voz do mundo, não é? Como que nós, batizados que somos, ouvimos mais a voz do mundo do que a voz do próprio pastor Jesus Cristo. Olha, esse evangelho de hoje, ele me emociona muito, porque nos chama a muitas reflexões. Até quando nos deixarás em dúvida se tu és o Messias? Dize-nos abertamente. Quanta dúvida, não é, meus queridos? Que às vezes tentam colocar nas nossas cabeças os falsos pastores, e a gente acredita, e Jesus vai dizer: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do Pai dão testemunho de mim. As curas, os milagres, a multiplicação dos pães, dos peixes, não é? E tantos outros sinais que este Jesus misericordioso deixou para conosco. E nós ainda fracos na fé, e nós ainda titubeando na fé. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É muito sério. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Oh, meus queridos, vamos seguir a Jesus, o bom pastor, porque só assim alcançaremos a felicidade eterna, pois só assim alcançaremos a misericórdia desse bom pastor que é misericórdia para com cada um de nós. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Repito. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, é muito carinho, né, não, de Deus para conosco, é muito amor, é muita misericórdia, mas Ele quer da nossa parte de ovelhas o compromisso com Ele. Ele quer da nossa parte de ovelhas que a gente faça por merecer tanto amor, tanta misericórdia. Olha, deixemos de ouvir a voz do mundo. Vamos parar de ouvir a voz do mundo que nos chama à perdição, que nos chama ao fracasso, mas vamos ouvir a voz do pastor que nos chama para a felicidade, que nos chama para a vida. Amém? Que assim seja. Amém. Clica aí no sininho, meu irmão, minha irmã. Se inscreva no canal. Vamos juntos evangelizar. Eu daqui, você daí. Vamos juntos dizer para esses homens que nós acreditamos no Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Que assim seja. Amém.